Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Desejo um dia de paz para todos vocês e eu quero deixar aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados por essa família e juntos, reinando em vida em perfeita vitória, dependendo da situação em que você se encontra, em que eu me encontro, isso aí é fato, mas espiritualmente estamos perfeitos no Pai. Meus irmãos, respondendo a uma pergunta e até contestando e refutando, né? Um irmão nosso, né, que se diz que está em graça, ele disse que os irmãos do sistema religioso não estão perfeitos em Cristo. Diante de Deus não está perfeito porque eles não crerem e porque eles ainda praticam obras da lei como se fosse judeu. Mas isso aí não tem nada a ver, meus irmãos. O que Cristo fez na cruz, onde a justiça de Yeshua, né, ali foi estabelecida, né, a justiça do Eterno, do Criador, do Pai dos Espíritos, estava manifestada ali na fé de Cristo. Então, aquilo que Cristo fez na cruz, por mais que alguém não acredite, não anula a fidelidade, a justiça do Eterno. Independente se eles crerem ou não, se eles praticam obras, cerimonialismo da lei de Moisés, isso é fato, meus irmãos. Entendeu? Mas todos nós estamos perfeitos diante do Pai. Hoje não tem mais judeu, nem gentios, hoje é uma família espiritual. Então nós também já nascemos perfeitos na plenitude da comunhão. Entendeu? Nós já nascemos perfeitos diante do Pai. Nós nunca estivemos separados do Pai, nunca. Quem estava separado do Pai eram eles que viveram antes da cruz. Nós já nascemos já com o Pai em nós, o Pai está em nós. O Deus vivo, o nosso Pai, Ele é vivo, é o Criador, o vivo, o Eterno, Ele está dentro de cada um de nós, dos seus filhos. Então, os nossos irmãos do sistema religioso também estão perfeitos, porque mesmo depois da cruz, num contexto do apóstolo Paulo naquele tempo ali, depois do ato da cruz, do sacrifício no madeiro, ou da cruz, como você quiser falar, muitos também não creram, mas não anulavam a fidelidade do Eterno. Entendeu? Então, o tema dessa mensagem é: diante do Pai, os irmãos do sistema religioso estão perfeitos. Sim. Veja o que Paulo escreveu aos Colossenses ali, depois da cruz. Paulo escrevendo uma carta para aquela comunidade. Olha o que Paulo diz no capítulo 2. Claro que essa carta foi... o conteúdo dessa carta foi dirigido para aqueles irmãos de Colosso que não existem mais. Eles não estão mais aqui na terra. Eles já passaram, já tiveram a sua passagem aqui na terra. Mas naquele contexto, como também o apóstolo Paulo, não existe mais aqui Paulo aqui na terra. Entendeu? Então, mas veja o que Paulo falou escrevendo para aqueles irmãos. Olha o que ele diz no versículo 10. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele quem? Em Cristo, em Yeshua, em Yahusha, como você quiser falar. Também nele estais perfeitos. Olha o que Paulo estava falando ali para aqueles irmãos há 20 séculos atrás. Paulo escreveu aqui no século I, nós estamos no século XXI. Então 20 séculos se passaram. Ó, também nele estais perfeitos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui não tem nada a ver com ser espiritual, principado e potestade, não tem nada a ver não. Aqui está falando de pessoas, de homens, principado e potestade. A gente sabe disso aqui muito bem. De autoridades naquele tempo ali. Paulo estava falando sobre isso. Mas isso aqui é outra mensagem. Aqui, o que eu quero trazer aqui, abordar,
entendeu? É sobre a perfeição. Nós estamos perfeitos, sim, mas também os nossos irmãos do sistema religioso, eles estão perfeitos. O problema é que eles não vivem a perfeição. Eles não crêem, entendeu? É uma condição de eu crer e viver no descanso, que tudo que o Filho do Deus vivo fez está perfeito. Ali foi a justiça de Deus se manifestando pela fé de Cristo. Então, meus irmãos, observem que essa passagem aqui, Paulo escrevendo para aqueles irmãos, naquele contexto, Paulo estava querendo que eles entendessem que o que Cristo havia feito na cruz ali trouxe a perfeição para eles também. No nosso caso já é diferente, nós já nascemos com essa perfeição. Eles não, eles que viveram antes da cruz, ainda estavam o quê? Imperfeitos, eles estavam separados, entendeu? Eles estavam em dívidas, eles eram devedores, mas Cristo pagou essa dívida. Nós nunca fomos devedores diante do Pai. Nós nunca fomos pecadores diante do Pai. Nós nunca estivemos separados diante do Pai. Ali era para aquelas pessoas que viveram aquele contexto, outro contexto. Nós nascemos em outro contexto. Nós nascemos dentro da perfeição. Nós nascemos já perfeito. O que nós temos que fazer hoje é ter temor, é ter caráter, é andar, meus irmãos, como filhos, fazendo bem, entendeu? Não querendo nada de ninguém, não passando a perna em ninguém, porque o crescer na graça e no conhecimento nos ensina isso, nos ensina a não praticarmos o mal, entendeu? Então eu não posso dizer que eu estou crescendo na graça e no conhecimento, né? Uma palavra que Pedro dirigiu para aqueles irmãos que estavam afastados de Jerusalém, entendeu? Então, eu não posso dizer que eu estou crescendo na graça e no conhecimento e fazendo todo tipo de maldade, querendo, não, eu estou perfeito, eu vou fazer porque o Espírito está perfeito. Não, isso não existe, meu irmão. Isso não existe, entendeu? Então, os nossos irmãos do sistema religioso estão perfeitos, mesmo que eles não creiam, mas mesmo que eles não venham crer no que Cristo fez e que deixa ele isento de qualquer pecado, como eles dizem que são pecadores. Eu não sou pecador, eu nasci numa perfeição. Perfeição é uma condição, é um estado, entendeu? Em que não foi a obra meritória do homem que fez isso aí, ele está perfeito, mas sim foi a obra redentora do Cristo, né? Do Cristo, onde ele, ali no madeiro, ele se sacrificou e trouxe a perfeição, a justificação. Então nós já nascemos dentro desse contexto de perfeição, é o estado perfeito. Nós estamos vivendo o reino de Deus em nós. Então, mesmo que eles não creiam, veja o que o apóstolo Paulo fala aqui agora para os romanos. Paulo manda Técio escrever essa carta, mas a revelação, quem recebeu não foi Técio, foi Paulo. E Paulo manda ele escrever essa carta. Paulo tinha muitos afazeres. Paulo, ele, podemos dizer assim, uma fala assim, eu vou falar agora uma fala aqui, era muita correria para Paulo. Paulo não parava. Então veja o que Paulo fala aqui agora para os irmãos ali daquela comunidade de Roma. No capítulo 3 de Romanos, ele diz aqui no versículo 3, olha o que ele diz aqui, ó. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? A justiça de Deus? Aí Paulo diz no 4, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Meus irmãos, mesmo que alguns não creram, como Paulo está dizendo aqui, mas de maneira nenhuma a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade do eterno. Entendeu? De maneira nenhuma. Mesmo que os irmãos do sistema religioso não crerem, eles não creem como a gente crê hoje, eles não têm esse entendimento como nós temos hoje. Nós temos uma visão hoje, um novo ciclo, uma metanoia. Mesmo que eles não creiam igual a nós, mas a incredulidade deles
não desfaz, não pode desfazer, não pode anular a graça do Eterno ali, onde ele trouxe a perfeição para aqueles que viveram antes da cruz e nós já nascemos dentro dessa perfeição. É essa a palavra que eu quero deixar aqui, entendeu? Refutando o irmão nosso, né, em graça, onde ele afirma que os nossos irmãos do sistema religioso não estão perfeitos. Mas eu estou refutando numa boa, respeitando também o entendimento desse irmão aí, nosso em graça. Longe de mim querer desfazer do nosso irmão. Mas é essa palavra aqui que eu tenho para todos nós. Amém? Saudações de paz.